Meus amigos, o que parecia um problema distante aqui para o Brasil, essa tal guerra comercial entre Estados Unidos e China, já está começando a produzir efeito colateral aqui, na nossa mesa. Você está sabendo disso? Bom, aonde é que está impactando e está acendendo todos os sinais de alertas? Na nossa exportação. As exportações brasileiras, agora no início de 2025, teve uma queda, e uma queda drástica. E quando um país como o nosso, que, precisa vender os seus produtos commodities, depende da venda de produtos commodities, depende da venda de produtos básicos para o mundo inteiro, para de vender, a economia como um todo começa a entrar em parafuso. Já trazendo alguns dados aqui no início do nosso bate-papo para te manter aqui informado, o que está acontecendo? As exportações do Brasil para a China, o nosso maior parceiro comercial, só para você ter uma ideia, 30% de tudo que a gente exporta vai para a China, então a gente depende muito das exportações para a China, está tendo uma queda. Uma queda de quanto, Josué? Teve uma queda de 13% apenas agora no início de 2025. Isso significa menos minério, menos soja, menos carne saindo do nosso país e, obviamente, menos dólares entram para dentro da nossa economia, o que gera uma série de problemas em cascata na nossa economia, porque nós dependemos demais das exportações. Se o Brasil, se a economia brasileira respira por aparelhos, qual é o aparelho que sustenta a economia brasileira? É justamente a exportação. E quando desliga o botãozinho desse aparelho, já era, game over. E em março de 2025, trazendo mais números aqui no início do nosso conteúdo, só em março, em um único mês, as exportações brasileiras, mesmo sendo positivas, a gente teve uma queda em comparação com março de 2024 de 4,5% de tudo que o Brasil exporta, tanto para a China quanto para qualquer outro país do mundo. Isso pode parecer pouco, mas a gente está falando aqui de bilhões e bilhões de dólares que deixam de entrar para o nosso país, impactando diretamente o seu bolso, a sua cidade, as empresas, os empregos aqui no Brasil. Fato é, meus amigos, é que o Brasil está perdendo força lá fora e aqui dentro também a gente está ficando cada vez mais exposto, sem defesa, sem nenhum tipo de plano de ação. E no nosso conteúdo de hoje eu vou te mostrar como essa queda histórica das exportações do Brasil, principalmente puxado pelas exportações para a China, é simplesmente apenas a ponta do iceberg. Porque isso vai pressionar ainda mais a inflação, o câmbio no nosso país, o desemprego, a fuga de capital estrangeiro, indicando um colapso silencioso se formando diante dos nossos olhos. Porque, um colapso econômico, ele não começa quando tudo quebra. Ele vem dando sinais ao longo do tempo e a gente está mostrando aqui os sinais e não é de hoje. Então, fica comigo até o final do nosso conteúdo, não saia no meio porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Tudo que a gente vai trazer aqui, você não vai ver sendo noticiado na grande mídia, você pode ter certeza disso. Mas antes de entrar a fundo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, é um inscrito aqui no nosso canal, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do nosso vídeo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura sua mão e acompanha o vídeo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Bom, meus amigos, vamos começar com essa matéria que saiu no Caderno de Economia do Globo. As exportações do Brasil para a China têm a primeira queda em 10 anos. E, acendendo ainda um sinal de alerta maior, as importações batem recorde. Ou seja, a gente está importando muito mais do que a gente importava antes e a gente está exportando menos. E você precisa entender essa relação da balança comercial, que é um indicador que acompanha tudo que o Brasil exporta e importa. Quando a gente exporta mais do que importa, a gente acaba diminuindo o preço do dólar aqui no nosso país, acaba diminuindo também o preço dos produtos, acaba beneficiando os produtores locais, a economia interna. Muitos produtos, obviamente, a gente precisa importar, mas o que está acontecendo agora é que está mudando, essa balança está ficando mais pesada para o lado da importação. A gente bateu o recorde de importação e acabou também batendo recorde negativo de exportação agora nesses primeiros 3 meses de 2025, puxado principalmente pela exportação dos nossos produtos para a China. Para a entidade que acompanha a balança comercial brasileira, é cedo para culpar a guerra comercial, mas na realidade é justamente a guerra comercial que está reorganizando
esse comércio global entre os países e, obviamente, está gerando uma grande incerteza. E na economia, quando se tem incerteza de alguma coisa, todo mundo trava os seus investimentos, segura e realmente só vai tomar algum tipo de ação quando tem certeza do que está acontecendo. E nesse momento, a economia mundial, cara, tá um verdadeiro caos. Bom, vamos lá, meus amigos. Presta bastante atenção nessa parte aqui, ó, porque ela é muito importante. As exportações do Brasil para a China somaram um valor de 19,8 bilhões de dólares de janeiro a março, ou seja, nos 3 primeiros meses de 2025, tendo um recuo de 13,4%, a primeira queda nessa base de comparação em 10 anos, ou seja, desde 2015 não se teve uma queda na exportação do Brasil para a China. Já as importações, que aqui é onde está a grande questão, as importações registraram um recorde de 19,1 bilhões de dólares. A balança comercial seguiu com um superávit, só que um superávit, cara, muito pequenininho, praticamente sem fôlego nenhum, de 745 milhões de dólares. O menor saldo positivo desde 2015 também, quando houve déficit. Esse gráfico aqui mostra pra gente o comércio entre os dois países, né, entre a China e entre o Brasil. Analisando os últimos 10 anos, a gente teve um saldo negativo lá em 2015, ó, com um déficit de 3,4 bilhões de dólares. Nesse gráfico, o que está azul é tudo que o Brasil importou e o que está laranja é tudo que o Brasil exportou. E aqui, em 2015, a gente percebe que a importação foi muito maior do que a exportação. Mas a partir de 2016, a gente teve uma relação comercial bem interessante aqui com a China, onde a gente está tendo sempre superávit, tá vendo? Logo em 2016 teve um superávit de mais de 1 bilhão de dólares, chegando aqui em 2024, os 3 primeiros meses, fechando com um superávit de 8,7 bilhões de dólares. Ou seja, uma parceria comercial bem interessante com a China, é o nosso principal parceiro comercial, 30% de tudo que a gente exporta vai para a China. Aqui é importante, porém, a gente tem aqui um sinal de alerta, porque a gente depende demais da China. Qualquer movimento da China acaba, cara, mexendo drasticamente aqui com a nossa economia, justamente por conta dessa dependência que a gente tem dessa parceria com a China. E foi justamente o que aconteceu agora no primeiro trimestre de 2025, por conta desse tarifaço aí do Donald Trump, por conta dessas incertezas comerciais, a gente teve agora um superávit de 745 milhões de dólares com a China, mas olha só o tamanho da queda. Caiu de 8,7 bilhões, o que estava crescendo, poderia ter aqui facilmente 9 bilhões de dólares de superávit, caiu aqui para 745 milhões de dólares. Ou seja, uma queda drástica comercial entre Brasil e China. E os setores mais afetados, o setor de minério de ferro, celulose, petróleo, principalmente o setor extrativo, que teve uma queda, uma retração de 16,9% em valor exportado agora no primeiro trimestre de 2025. Nesse relatório aqui da Comexstat do próprio governo, mostra como é que funciona aqui as exportações do Brasil e a gente vê que o nosso principal parceiro aqui é realmente a China. A gente falou aqui 30%, mas na realidade é 25,7% de tudo que a gente exporta vai para a China. Aqui, ó, o nosso segundo principal parceiro comercial é os Estados Unidos, com 12% de participação das nossas exportações. Depois vem a Argentina, com 5,49%. Os estados que mais exportam é justamente São Paulo, tem a participação aqui de 21,2% de tudo que o Brasil exporta sai de São Paulo. Minas Gerais vem em segundo com 13,7% e o Rio de Janeiro em terceiro com 12%. Essa daqui é a visão geral de tudo que o Brasil exportou nesses 3 primeiros meses de 2025, dando destaque aqui para óleos brutos de petróleo ou minerais betuminosos crus, representa 13% de tudo que a gente exporta, soja 11%, minério de ferro e seus concentrados 7,7%, café não torrado 4,9%. Ou seja, o maior peso na exportação é de produtos commodities, produto tabelado, onde a gente não tem muito valor agregado. Onde a gente tem um pouco mais de valor agregado é nessa parte aqui, ó, celulose, onde tem alguma coisa de transformação, açúcares e melaço também, óleos combustíveis de petróleo ou minerais betuminosos, exceto o óleo bruto, tá aqui também, ó, 3,9%, carnes de ave, 3%, carne bovina fresca ou refrigerada ou congelada, 3,8%. Ou seja, a gente não tem muita participação da
da indústria nas nossas exportações. Até porque o que de indústria a gente precisa, a gente importa, como você pode ver aqui embaixo. Ó. Essa é a visão geral dos produtos importados do nosso país, que a gente está importando cada vez mais. Justamente os óleos, que a gente exporta bastante, mas a gente importa muito esse tipo de óleo. Ou seja, não faz muito sentido. A gente produz aqui o petróleo, vende esse petróleo para outro país, lá esse outro país transforma esse petróleo em vários produtos derivados do petróleo e a gente vai lá e importa esse produto com um valor agregado muito maior. Não seria mais interessante o Brasil investir na sua indústria petrolífera para, enfim, transformar o petróleo em produtos derivados? Mas não, a gente acaba ficando muito na mão de outros países. Outro tipo de produto que a gente importa bastante, ó, demais produtos da indústria de transformação, plataformas e embarcações. Inclusive, a gente importou uma plataforma que ajudou bastante a gente ter esse número de importação maior agora nesses 3 primeiros meses. Adubos e fertilizantes para a nossa indústria agro. Por que não desenvolver isso aqui dentro do nosso país? Ter essa tecnologia, ter essa ciência trabalhando aqui para desenvolver esses produtos em solo nacional, já que a gente é muito forte no agro. Mas não, a gente importa bastante esse tipo de produto, principalmente da Rússia, que é um grande produtor de adubos e fertilizantes químicos. Retornando para a matéria que a gente começou o nosso bate-papo, olha, no primeiro trimestre de 2025, pesou sobre as exportações para a China o tombo nas cotações das principais commodities produzidas pelo Brasil. Ou seja, o Brasil fica muito refém do preço das commodities, que são preços tabelados. Por exemplo, café. O Brasil não pode vender o grão do café pelo preço que ele quiser. Ele vai respeitar o preço desse produto no mercado, no comércio internacional. O preço é tabelado. Mesma coisa com o petróleo. O preço do barril é tabelado. A soja, o minério de ferro, tudo é tabelado. Esse é o grande risco da economia brasileira. A gente, quando exporta os nossos produtos, a gente depende demais de um parceiro, que é quase 30%, vai para a China. A gente poderia ter capilaridade em vários outros países para não depender muito da exportação para a China, mas a gente não faz isso. A gente depende demais da China e dos Estados Unidos. E também o tipo de produto que a gente vende. A gente não investe na nossa indústria da transformação, a gente não investe na nossa indústria de produtos acabados, de pegar um produto, um minério e transformar, por exemplo, num celular, num computador ou num carro. E a nossa população, obviamente, precisa desse tipo de produto. A gente é obrigado a importar esse produto de outro país que tem um valor agregado gigantesco. E a nossa economia acaba sendo muito impactada com essa volatilidade do mercado internacional. Um exemplo claro dessa fragilidade é isso aqui, ó. Entre os destaques nas exportações, a soja, a nossa soja, bateu recorde na quantidade embarcada para a China. Ou seja, a gente vendeu mais de 16 milhões de toneladas de soja no primeiro trimestre para a China. Só que como o preço da soja caiu, mas como os preços em dólar caíram, o valor exportado encolheu 4,4%. Os embarques de minério de ferro também cresceram 3% em volume, mas caíram 25% do valor total vendido, para 3,9 bilhões de dólares. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com a soja. E o principal ponto de alerta é na importação. A quantidade de produtos que a gente tem importado da China que aumentou assim consideravelmente. Esse problema da importação que a gente está tendo dos produtos chineses ainda nem está tão grave assim. Por quê? Porque a China ainda não está escoando o seu estoque de produtos que deveria ir para os Estados Unidos para os outros países. Esse movimento ainda vai acontecer a partir agora desse segundo trimestre de 2025. A gente vai ver os reflexos disso aqui nesses números que a gente vai trazer também daqui a 3 meses aqui no nosso canal. Você pode ter certeza disso. E um colapso econômico, como eu falei no início do nosso bate-papo, ele não acontece quando tudo quebra. Na realidade, ele vem dando sinais. E os sinais que a gente trouxe aqui são sinais claros de uma super dependência do nosso país, da nossa economia, de poucos países para vender os nossos produtos para poucos países. Tudo bem que são países com um consumo gigantesco, como China, como os Estados Unidos, mas a gente precisa abrir mais parceria com outros países e também a dependência de poucos tipos de produtos, principalmente produtos commodities, que é o que acontece com a nossa economia hoje. A gente depende de um leque de produtos muito pequeno e a gente deveria estar pensando nesse momento em reforçar a nossa indústria, enquanto que as potências estão redesenhando as suas cadeias globais, estão se reorganizando, os países estão protegendo seus mercados,
as suas indústrias e os seus empregos, o Brasil, nesse momento, continua em silêncio, não tem nenhum tipo de plano de ação para resolver esse problema. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só trouxe alguns elementos. Eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Qual deveria ser o plano do Brasil para recuperar o seu espaço nos mercados globais, hein? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, esse tipo de informação você não vai ver sendo divulgado amplamente lá no Jornal Nacional, na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então me ajuda compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa. Assim você me ajuda a impulsionar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.